Noite, estamos começando mais um podcast. O meu nome é Valéria, eu sou podóloga, graduada e pós-graduanda em biomecânica. Hoje, o meu convidado é o Daniel Damasceno. Ele é fisioterapeuta e quiropraxista. E a gente vai falar um pouquinho dessa ciência. Boa noite, Daniel. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Boa noite, Valéria. Prazer estar falando contigo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu é que agradeço você ter arrumado um cantinho aí na tua agenda para a gente bater esse papo, que foi difícil a gente conseguir Foi. falar. Deixa pra lá, né? Deixa para lá. Então, Daniel, eu estou muito feliz aqui de estar falando com você sobre a quiropraxia. Quiro é mão, praxia é prática com as mãos, né? Vamos Isso. dizer assim. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua chegada de fisioterapeuta a fazer esse curso de formação em quiropraxia. Vamos lá. Então, eu comecei minha graduação em fisioterapia em 2005, se eu não me engano. E desde que eu me formei, comecei a trabalhar com Pilates. Foi o primeiro trabalho assim com fisioterapeuta. E já no Pilates, depois de uns 5 anos de estar trabalhando com Pilates, eu já tinha essa vontade de trabalhar com terapia manual, já era uma coisa que eu admirava bastante alguns profissionais que faziam. E depois eu fui chamado para trabalhar no Hospital Ana Costa, ali na parte de ortopedia, no ambulatório de ortopedia. E foi quando a minha agenda de trabalho ela deu uma sossegada, podemos dizer assim, porque eu ficava o dia inteiro no Pilates praticamente. No hospital eu ia ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas eu ia ter tempo para me dedicar a outras coisas. Foi quando eu comecei a me dedicar a estudar um pouco mais de quiropraxia. Aí eu atendi alguns pacientes também a domicílio na época e fui fazer a formação. Fui fazer a formação e no comecinho ali, depois de formado, comprei uma maca portátil, comecei a atender os pacientes na casa deles, em residência, né? E aí a coisa foi pegando corpo, né? Eu fiz Você se enfermaria identificou logo de cara, Daniel? logo de cara no e assim, eu tinha certeza que eu ia me identificar com a área. Assim, a formação em quiropraxia foi uma coisa que eu me matriculei e não tive medo assim de que não ia dar certo, assim, de que eu não ia me identificar, sabe? Como até comentei com você anteriormente, eu tive colegas que não se identificaram com essa parte manual, né? Não se identificaram com a quiropraxia. Mas eu me identifiquei muito e foi meio que paixão à primeira vista, assim. Eu gostei, comecei a praticar e, mais importante, eu comecei a ver resultados nos meus pacientes. E aí isso foi me dando mais força ainda para continuar. E aí a coisa, como eu disse, foi pegando corpo, foi pegando corpo. Aí eu consegui aqui trabalhar em parceria aqui com uma fisioterapeuta que abriu as portas da clínica dela para mim. E eu comecei a atender menos a domicílio e mais no consultório, montava minhas coisinhas aqui, né? Entrei como uma parceria e a coisa continuou pegando corpo e hoje eu sou sócio da clínica também. Então a Ah, gente que legal! então estamos juntos aí. Que legal, né? É. Você encontrou a quiropraxia e ela te encontrou, né? Eu acho que foi, viu, Valéria? Eu gosto disso, né? Como eu disse para você, eu já vislumbrava isso, né? Eu via alguns profissionais trabalhando com isso, tinha muitos profissionais que eu já admirava e eu falava, nossa, um dia, quem sabe, né? Eu vou ter meu consultório, eu vou ter minha maca ali, com sistema de Sim. elevação e coisas que eu tenho hoje, né? Esses dias mesmo eu estava olhando meu consultório, olhando minha agenda, eu falei, nossa, ó, onde a gente chegou, né? E É, é isso, foi muito legal. é verdade. E atender a domicílio não é fácil, né, Daniel? Não, comecinho foi difícil. Eu atendia paciente, às vezes, que morava em kitnet e você não tinha nem espaço para montar a maca direito, né? E a quiropraxia, a gente usa muito o corpo, né? Sim. Então, às vezes, eu não tinha nem como posicionar meu corpo para ajustar o paciente direito. Paciente que chegava lá, o elevador não estava funcionando, tinha que subir não sei quantos andares com a maca. Passei uns perrengues aí, Não, é né? verdade. E não é só isso, né? O tempo que você O gasta tempo no que você percurso. perde no percurso. Tinha dias que eu atendia paciente na Praia Grande, tinha paciente em São Vicente. Então, assim, é bem puxado, mas foi uma experiência bem bacana.
Foi bem bacana. A gente tem que ter, né? Eu acho que a gente tem que ter essa vivência. E você atende muitos atletas também, né? Sim, atendo. Eu vejo E nas de suas diversas postagens. modalidades. Jiu-jitsu, futevôlei, futebol, um monte de coisa. Bastante surf, vem bastante. O É nosso legal. objetivo aqui no podcast, Daniel, é levar alerta para as pessoas e também conhecimento de outras ciências, de outras áreas dentro da área da saúde que podem ajudá-las em Sim, todos os aspectos, né? sim. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é a quiropraxia. A quiropraxia é uma ciência, né? Como você mesma disse, que ela existe há mais de 100 anos. Ela começou o berço da quiropraxia é os Estados Unidos, né? Começou com o Daniel Palmer, meu xará, inclusive. E a quiropraxia, ela é uma ciência dentro da área da saúde hoje que ela visa um melhor funcionamento mecânico e do sistema nervoso central, principalmente. A gente entende na quiropraxia, Valéria, que as vértebras, quando elas estão ali, entre aspas, desalinhadas, com algum tipo de disfunção, há um comprometimento em todo o fluxo neural, então, e mecânico do corpo, né? Então, a quiropraxia, ela visa o quê? Achar essas disfunções, corrigir através das mãos os ajustes que a gente fala, corrigir essa disfunção e aí melhorar tanto a parte mecânica da vértebra, aquela parte funcional, como também, através desse ajuste, a gente melhorar também todo o fluxo nervoso, o fluxo neural. A gente entende na quiropraxia que quando uma vértebra está mal posicionada, nós temos uma interferência nessa comunicação entre o corpo e o cérebro. Então é como se a gente fizesse essa reconexão, né? Tanto que, assim, a gente tem até relatos de pacientes que melhoram, às vezes, de dor de cabeça, até de outras funções por conta, depois das sessões de quiropraxia. É muito legal. Muito legal. E você está falando aqui, eu fico divagando, porque eu fico Sim, conectando com a minha área também. sim, E essa disfunção da qual você está relatando, ela tem a ver com a parte postural também, porque com a pessoa com certeza. uma disfunção articular ou vertebral, ela vai ter uma disfunção postural também, que vai Exatamente. culminar nos membros inferiores e pode Com trazer um certeza. sintoma, né? Sim, nos pés, Nos pés. Exatamente. né? Muito legal. E precisa se fazer uma anamnese? Sim, como se a anamnese eu falo que ela é fundamental. Na quiropraxia, eu penso assim, a gente não é simplesmente, infelizmente a gente ouve relatos assim, tá, Valéria? Do paciente chegar num profissional, simplesmente o paciente, o que você tem? E o profissional fala, tá bom, deita na maca, aí manipula para cá, manipula para lá e tchau, né? Infelizmente a gente já ouviu muitas vezes esse tipo de relato. E eu falo que a anamnese, ela é fundamental. Eu uso muito que a gente chama, até um colega meu, o Dr. Atif, é um colega de trabalho até que me incentivou também a trabalhar com quiropraxia. Ele fala muito da escutatória, né? E a escutatória é fundamental. Eu preciso Sim, ouvir o que o meu paciente tem para me falar. Eu preciso entender o que aquele paciente faz, com o que ele trabalha, observar ele, se ele é sobrepeso, se ele pratica perfeito. atividade física, porque cada paciente vai ter uma resposta e cada paciente vai precisar de uma orientação. Eu falo que a quiropraxia, embora a gente tenha resultados fantásticos, ela não é uma mágica, Sim, né? Tem profissionais que tem pacientes que eu preciso falar assim, ó, a quiropraxia vai te ajudar, mas você precisa fazer um pilates, mas você precisa perder peso, mas você precisa dormir melhor, mas você precisa se alongar durante o seu trabalho. Enfim, você precisa se hidratar mais. Ah, mas hidratar, Daniel? Sim. 80% do nosso disco intervertebral é constituído por água. Se você não se hidrata, esse disco resseca, esse disco fica mais fraco, mais chance de você ter hernia de disco. Então a gente tem que entender mapear o paciente por completo, né? Não é sim. simplesmente deitar na maca e manipula para cá, manipula para lá e acabou a sessão. Não, você tem que entender todo o contexto, porque a gente tem que sim orientar esse paciente, reeducar esse paciente para ele ter uma melhora significativa. Isso é fato. E a gente não trabalha sozinho, a gente precisa dos colegas, Sim, o né? trabalho multidisciplinar é fundamental. É fundamental, porque às Fundamental. vezes uma pessoa só não vai conseguir resolver o problema Sim, dele, né? sim. É Eu por isso po... que hoje aqui na clínica a gente faz isso. Eu trabalho com a quiropraxia,
Aí a gente tem o Pilates, foi por isso que foi legal fazer né, como eu disse para você, eu comecei aqui prestando um serviço, hoje eu sou sócio, porque todos os serviços que a gente já englobava, já tinha antes, e hoje a gente está trazendo para a clínica, é para fazer com que o paciente melhore num contexto completo, né? Então a gente tem as massagens, a gente tem a quiropraxia, a gente tem pilates, a gente tem treinamento funcional, né? Então é isso, é o completo. E quando a gente não tem um serviço, a gente indica, você precisa de um podólogo, você precisa de um médico, você precisa, e a gente vai encaminhando para os colegas. Com certeza. E a gente é a mesma coisa. A gente não faz tudo Exatamente. sozinho, porque o paciente ele procura a gente por um sintoma. Mas aquele Exatamente. sintoma, se a gente só desbastar aquele calo e não fazer uma avaliação biomecânica e talvez não encaminhar para um colega e a gente investigar por que aquele calo está Sim, redicivando ali, nós vamos só enxugar gelo, né? exatamente. Um serviço que a gente está para trazer aqui para o consultório também, aqui para a clínica, é a avaliação de pisada e prescrição de palmilha. É, muito De tanto, legal. tanto porque a gente vê muita importância na questão dos pés. Sim, Né? com certeza. É. E me fala uma coisa, Daniel, qualquer profissional pode fazer esse curso de extensão e trabalhar com a Não. quiropraxia? A quiropraxia hoje no Brasil é exercida pelo quiropraxista graduado, existe uma faculdade de quiropraxia, Ah, ou, tá. ou você pode também ser fisioterapeuta e depois fazer a extensão em quiropraxia. Ah, Tá? Então são entendi. as duas profissões, tá? Aí Sim. a gente se É, vê, faz né? mais sentido porque a Sim. pessoa já tem um conhecimento sobre anatomia, né? Eu falo que a fisioterapia, ela já tem todo o conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia, e eu falo que dentro das profissões da saúde aí é uma das que mais usa as mãos, né? Então, assim como a quiropraxia, né? Então a gente já tem essa questão da manualidade bem treinada, né? Então a gente aprende a quiropraxia, entende o que é a quiropraxia, toda a parte filosófica, científica, aprende os ajustes, o porquê do ajuste, como avaliar. E aí, então, respondendo a isso, são essas duas profissões hoje que podem estar exercendo a quiropraxia. Tá? A gente vê, infelizmente, também profissionais de outras áreas que simplesmente sabem estralar o paciente. Tem gente que sabe, Entendi. né? Tem gente que se eu deitar no chão e você pisar nas minhas costas vai estralar. E pior que tem gente que fala que isso é quiropraxia e tem gente vendendo isso como quiropraxia, infelizmente. Às É, vezes um sim. profissional que não tenha a formação para isso, mas está exercendo. Mas hoje, Mas eu respondendo a acho sua que isso pergunta, é essa. tem, eu acho que isso tem em todas as Em profissões, todas né, as Daniel? áreas, ou com certeza. Infelizmente, né? Eu já conheci academias que tinha educador físico que o cara nem em formação de educação física estava. Já vi, juro Nossa, para é você. triste, Porque o né? É cara triste. simplesmente ele sabia treinar e contrataram o cara porque ele sabia treinar. Poxa, então é complicado. É. Mas, enfim, todas as áreas, como você disse. Todas as áreas. Me fala uma coisa, como é que a quiropraxia pode nos ajudar? Quando é que a gente deve procurar um quiropraxista? Através de uma indicação de um outro profissional da área da saúde ou até um médico? Ou em que situação? Eu posso estar Tá. simplesmente sentindo uma dor e, Daniel, pode me atender? Estou com uma dor em tal lugar? Sim. O fisioterapeuta, isso é legal esse ponto que você tocou, porque o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então, o paciente ele não precisa de uma indicação, de uma prescrição médica para estar passando com a gente. Então, é isso que você falou. Estou com dor. Nossa, será que essa dor aqui, uma dor de lombar, por exemplo, estou com uma dor lombar. O paciente tem toda a liberdade de ir num ortopedista, mas ele tem toda a liberdade de ir num fisioterapeuta quiropraxista também. Tá? Então, eu falo, se você tiver alguma dorzinha, algum desconforto, né, sentindo aquela necessidade de se auto-instalar em todo momento, são indícios de que o corpo está pedindo ajuste, de que você está precisando de ajuda, né? E você pode procurar um quiropraxista, mas também você pode procurar de forma preventiva, tá? São raros os casos que aparecem aqui, né? Porque a gente não tem esse hábito de se cuidar quando a gente está bem, mas acontece É. sim, do paciente às vezes pesquisou e viu que a quiropraxia também é preventiva, e já aconteceu do caso, o paciente chega aqui, eu falo, o que você tem? Ele falou, eu não tenho nada, eu só vi que é preventivo e eu quero minimizar minhas chances de ter dor de coluna. E aí a gente faz a sessão. E funciona bem, Daniel?
funciona, funciona. A gente tem resultados muito rápidos e muito significativos, né? Me explica um pouquinho, assim, por exemplo, se teoricamente eu não estou com nenhuma disfunção, pelo menos eu não estou sentindo nada, e aí você vai fazer uma terapia preventiva. De que forma você faz isso? Deu para Desculpa, Valéria. entender? Não, repete para mim, por favor. Então, por exemplo, eu não tenho nada, mas eu quero fazer isso Tá, de forma preventiva, né? tá, Mas eu não tenho nenhuma queixa. Como é que vai ser tá. a tua abordagem nesse aspecto? Porque quando eu te Entendi. levo uma queixa, você vai direto ao ponto. Avaliar? Sim, sim. Eu falo que mesmo o paciente que não tem nenhuma dor, nenhuma queixa, ele sempre tem alguma disfunção para corrigir na coluna, mesmo que aquela disfunção não esteja causando uma dor. Até Então, porque a gente faz tudo errado o tempo todo, né? exatamente. Então, o paciente vai, mesmo que ele não tenha dor, ele vai apresentar compensações articulares aqui para mim. E a gente vai corrigir. E eu vou explicar isso para ele. Ó, você está sem dor, mas ó, sua perna direita aqui está mais curta que a esquerda, você tem uma hipomobilidade aqui na região torácica, e a gente vai corrigir. Isso não está se manifestando em dor, mas poderia vir a se manifestar. Então, a abordagem é mais ou menos essa. Mas a gente também tenta entrar em todos aqueles aspectos que eu comentei antes com você. Né? O paciente pode não fazer nenhuma atividade física, não se hidratar direito e não ter dor. Pode acontecer, às vezes até pela idade, às vezes é muito Sim. jovem, então a gente já tenta dar essa orientação, ó, você não tem dor ainda, mas ó, seria bom se você já começar a pensar em fazer isso, aquilo, para a gente poder já aumentar ainda mais esse nível de prevenção, né? Para esse paciente ter menos chances ainda de ter algum problema lá na frente. Cada dia mais a gente vê como é importante o exercício físico e a atividade física, Sim, né? muito, muito, Eu muito. sou pós-graduanda em biomecânica, né? E outro dia eu estava lendo um artigo e antigamente, algumas décadas atrás, a sarcopenia não era um envelhecimento normal e hoje ela é Sim, considerada uma doença, né? sim, Então, exatamente. se a gente quiser ter longevidade, a gente vai ter que fazer um Exatamente. pouquinho de força, né? Exatamente. Exatamente. O corpo foi Muito, feito para se movimentar. o tempo todo. É. Me fala uma coisa, quais são os casos mais corriqueiros que as pessoas, que as pessoas te procuram? Os mais corriqueiros é lombalgias e cervicalgias, né? Dor na lombar e dor no pescoço. Tá, São os mais comuns. tá. Aquela paciente, às vezes, que muito tempo no escritório, sentado, né? Muito tempo no celular, enfim, mas é mais essas queixas de dores lombares e cervicais. Entendi. Existe alguma doença muscular crônica ou reumática, que é recomendada essa técnica e que, como melhora terapêutica, assim, como acompanhamento, como se fosse uma fisioterapia mesmo, que Ah, ajuda nos sintomas, até uma artrose, por exemplo, existe essa possibilidade? artrose, artrites, fibromialgia, hoje tem muita gente que tem, né? Tendinite? Tendinite, né? Aí aqui eu associo a quiropraxia a algumas outras ferramentas também que a gente tem aqui. Até por ser fisioterapeuta, a gente tem acesso a recursos, né, de eletrotermofototerapia, como laser, ultrassom, TNS. A gente pode também usar técnicas de liberações musculares. Então, tudo isso, esses recursos que eu estou te falando, ajudam muito nesses quadros de doenças crônicas, né? Entendi. E a, Era a minha próxima pergunta, se você associava outras técnicas à quiropraxia. Associa, né? Associo. Eu gosto de usar a ventosa-terapia, eu gosto de usar as liberações musculares, como eu disse, eu gosto de usar a técnica de agulhamento a seco. Então, tem algumas. Eu sempre associo a quiropraxia a algumas outras ferramentas que eu tenho aqui. Até porque, Daniel, às vezes a pessoa vai com uma queixa e não fica completamente bem Sim, com, né? E aí você marca uma próxima sessão para ter uma outra isso. abordagem, é isso que você Em, faz? em alguns casos, sim. Lá, vem Entendi. hoje a gente te ajustou, mas vem numa próxima sessão que eu acho interessante a gente fazer isso e isso, fazer de repente um evento. Às vezes eu encaminho para massoterapeuta também para fazer um trabalho de liberação miofacial.
que às vezes o paciente apresenta um nível de tensão extremamente alto, então a gente, com várias contraturas musculares, a gente precisa encaminhar e pedir para o paciente voltar outro dia. Entendi. Você já teve algum resultado que até você se surpreendeu? Ah, já. Já. Eu já tive um exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui que me veio na cabeça. Eu tenho uma paciente que hoje ela faz manutenção mensalmente comigo, a dona Gracinda, ela tem 92 anos de idade. Ai, Ela que chegou aqui, linda! a primeira vez que ela chegou aqui comigo, ela estava com uma dor lombar que ela não estava. Ela chegou de cadeira de rodas aqui. Ela estava Nossa, insegura para andar, quando ela levantava, ela doía muito a coluna dela. Ela veio e até ela, na hora que ela chegou, para você chegar aqui no meu consultório, você passa pelo Pilates ali, né? Na recepção, você vê o pessoal fazendo Pilates. Aí o pessoal viu ela chegando de cadeira de roda, foi muito engraçado. Ela veio com a filha, eu ajustei ela, fiz os ajustes, né? E eu falei para ela, levanta da maca. E ela levantou, falei, tá sentindo dor? Ela falou, não. Eu falei, vamos fechar então. Fechamos a cadeira de roda dela, ela foi embora andando. E aí nossa, o que pessoal legal. saiu do Pilates, quando ela saiu da sala aqui, o pessoal do Pilates viu, ficou, Daniel, o que você fez? Ela falou, ajustei ela e saiu andando, né? Que E hoje ela legal. é minha paciente, isso faz uns 2 anos. Ela passa comigo mensalmente hoje. Falei dela da importância de estar vindo todo mês e tal. E ela veio hoje. Então, assim, é um exemplo. Já tive outros também, mas esse foi bem legal. Pelo fator idade, de como ela chegou aqui, sem tá andando, né? Foi um resultado bem, Ela bem não legal. sentiu medo, Daniel? Não, não. Não senti o mesmo. Muito legal. É, porque é normal, não é normal as pessoas Muito, muito sentirem comum as pessoas medo? terem medo. Muito comum. Eu, antes de ir, eu tinha um pouco de medo, mas aí quando eu cheguei e conversei com você, eu já não Você viu que senti. não. É, Exatamente. aí a gente É consegue isso. relaxar um pouco e eu acho que o Isso. resultado é um pouco melhor, né? Exatamente. Entendi. Em que, Ajuda até o profissional te ajustar, né? Quando o paciente chega com medo, exatamente. você coloca a mão nele, você já está sentindo os músculos tensos, e o músculo tenso ele te limita um pouco, né? A Sim, fazer as você manobras e retesa, tudo. né? É, Exatamente, exatamente. exatamente. Existe algum efeito colateral? Olha, alguns pacientes podem sentir sim uma dorzinha aí nos primeiros 2 dias após a sessão, porque o corpo ele vai se adaptar aos ajustes, né? Então o paciente às vezes pode acordar no dia seguinte meio dolorido, como se tivesse feito um exercício. Pode acontecer, pode acontecer. Me fala uma coisa, vou te dar um exemplo, tá? Não sei se eu vou falar bobagem, tá? Tá, Vamos imaginar uma pessoa que está desajustada há muito tempo tá. e o corpo fez uma compensação, porque o nosso corpo é Sim, inteligente, ele fez sim, aquela compensação. tá. No momento que você mexe naquele paciente e ajusta aquilo que está fora do lugar, seja o que for, desde uma articulação, vértebra, o que seja, ele pode sentir mais dor do que ele estava antes, Daniel? Pode, Pode, pode sim. né? Pode, pode. Porque o corpo já Pode tinha sim. compensado e. Exatamente. Excelente pergunta. Entra um pouco naquelas que eu te falei do efeito do adaptativo, né? E isso pode, normalmente é um dolorido, mas pode acontecer de uma dor mais intensa também, porque o corpo está se adaptando, Tá. tá? E aí você tem que aliar com outra técnica para ajudar esse paciente até que Às ele volta ao eu uso. normal? Volta, mas às vezes eu para aliviar um pouco a dor naquele primeiro momento, às vezes eu uso uma eletroterapia. Eu gosto de combinar a eletroterapia com agulhamento a seco. A gente pega aquela região dolorida, coloca as agulhas de acupuntura, mas a técnica não é agulha é igualzinha de acupuntura, mas a técnica que eu trabalho é o dry needling, para a gente causar uma analgesia local, para o paciente ter um pouco mais de conforto na hora de ir embora. A gente pode estar utilizando também, tá? E em alguns casos a gente precisa que o paciente volte em poucos dias para a gente estar reavaliando e, se possível, reajustando. Entendi. E se for tipo um contraponto ósseo mesmo? Vamos imaginar uma pessoa, eu até tenho uma paciente que ela tem um calo com núcleo, que a gente chama, né, um eloma, no quarto metatarso, na direção do Tá, quarto metatarso. E aquilo é uma disfunção biomecânica, dá para perceber, e ela sente um pouco de dor no joelho, tá? tá. E ela recentemente
foi no ortopedista e descobriu que tem um membro diferente do outro. Eu não sei quantos centímetros, porque a gente ainda não se viu depois disso. Eu vi porque ela postou um stories. Uhum. No caso da quiropraxia, no caso dela, específico, que o membro tem uma pequena diferença e tem algum peso isso, porque Sim, muito provavelmente, como o membro esquerdo é menor, o membro direito faz mais pressão, mais força no sim, chão, e é onde ela pisa que ela tem sim. aquela área queratinosa, né? E nesse caso, a quiropraxia ia ajudar ou ia corrigir? Porque Ia ajudar, corrigir não. Você não não, corrige aí uma teria que disfunção se é algo congênito, tinha que ser né? um Ou alongamento de ossos, né? Ou então uma é, prótese. exatamente. Aí não tem como. A gente falar que faz isso é mentira. A É, gente consegue minimizar, né? Às vezes ela tem uma perna mais curta do que a outra, e às vezes essa distância, essa diferença entre as pernas às vezes a diferença verdadeira que a gente fala assim, às vezes vamos supor, um centímetro, quer dizer, vamos supor que a diferença verdadeira seja de 2 centímetros, vamos falar um número fácil aqui. Mas existe uma diferença falsa de 3 centímetros, que é a compensatória. A tá, quiropraxia ajuda a eliminar essa compensatória. Então, o que era 3 pode voltar a ter 2, que é a verdadeira. Mas esses entendi, 2 não volta, né? entendi. Então, Aí, ela ajuda. entendi. Aí, nesse caso, uma prótese, uma palmilha, que Sim, com uma diferença do tamanho, podia minimizar essa pressão que ela exatamente. faz ali, né? Ah, Exatamente. legal, legal, gostei dessa tua explicação, porque a gente tem que alertar as pessoas que Sim, é um trabalho concomitante exatamente. né? E Exatamente. em que áreas? Eu acho que no esporte deve ter quiropraxistas, né? Sim, tem. Tá se tornando cada vez mais comum, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se usa bastante, até nas comissões ali eles já têm um quiropraxista, né? No Brasil está É, começando a ter. em que mais áreas que você vê essa profissão sendo introduzida? Eu estou até te perguntando isso porque a podologia ainda é uma coisa que está crescendo, né? E Sim, hoje a gente já consegue entrar nos clubes de futebol, nós temos podólogos legal. esportistas, né? Sei. Hoje nós temos um estudo que chama calceologia, que é o estudo dos calçados, que é Uhum, desenvolvido por podólogos. Então sim, a gente consegue vislumbrar um podólogo numa loja de calçado como legal. consultor, Sim, porque não é todo calçado que é adequado para qualquer pessoa, legal. Aham. né? E isso implica em outras coisas que vai chegar lá em você, na Aham. postura, não é? Sim, No sim, sim. desajuste corporal, né? Porque às vezes a pessoa está É, sentindo um negócio e ela não sabe nem o que que é, aí ela sim, fica tomando os mal da vida aí, sim. tramol, não sei mais o que Aham. mal, e não arruma, porque o remédio é para remediar e a intenção é a É, você não vai gente tratar a arrumar. causa do problema, né? Uhum. Exatamente. Então, em que setores assim que você vê a quiropraxia? Que você vislumbra, que você acha que pode ajudar efetivamente? Efetivamente, como você disse, clubes de futebol, acho que em todas as modalidades esportivas, acho que se tiver um quiropraxista ali atuando, vai ajudar muito, em conjunto com o físio, em conjunto com o médico, com o fisiologista, né? Para eliminar essas compensações articulares. Então, eu acho bem nessa parte esportiva, eu acho fundamental, né? De Sim, repente, até em lar de idosos também, né? Também pode ajudar, com porque eles certeza. têm muitas dores articulares, né? Então seria muito interessante. Hoje tem muito quiropraxista, sabe aonde? Em box de CrossFit. Ah, é? Tem É bastante. O pessoal às interessante. vezes leva o corpo ali até o limite e tem muita gente que fica com dores musculares, articulares. Então hoje tem alguns boxes que já estão abrindo até com uma salinha com quiro lá.
né? Também é um ambiente legal que já tem, mas acho que a tendência é ter cada vez mais. Sim, sim, a gente tem que, É, disseminar esse conhecimento, né? sim, Levar sim, as pessoas precisam saber que elas têm outras opções, que elas não precisam ficar com com uma dor certeza. lá eterna, acolhendo Sim, aquela dor, né? com Que, certeza. que a gente tem que tentar de tudo. Dor não é normal, né, Valéria? É o que a Hum, gente fala para as pessoas. E às vezes a pessoa acha, não, essa dorzinha eu já convivo com ela. Tá, mas você não precisa conviver com ela, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos Tem gente que tá melhorar. se, tem gente que quer não, tem gente que se acostuma com a dor e acha que tá normal se acostumar com a dor, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, normal para você, não para a Organização É, Mundial da Saúde, né? exatamente. Eu já tenho isso há tanto tempo. É, não, deixa assim, Eu né? não estou sentindo a planta do pé, mas meu pé está tão grosso. Agora, se ficar É. muito hidratado, eu sinto tudo. Mas que bom que o senhor sente tudo, né? Ah, é. Ai, gente. É muito legal, é muito legal. O que você gostaria de deixar de alerta para as pessoas no sentido de se cuidar, do autocuidado, dentro daquilo que é o teu nicho de atendimento? Bom, autocuidado, atividade física, como a gente já falou, né? Hidratação e um sono, eu acho que são pilares muito importantes, né? E eu acho que as manutenções, hoje é muito difícil as pessoas ainda terem essa noção, mas a manutenção de quiropraxia, ela é muito legal, né? Você fazer quiropraxia preventivamente, né? Aí cada paciente vai precisar de uma frequência, né? Tem paciente que é legal vir uma vez por mês, tem paciente que precisa vir a cada 2 meses, né? Mas eu falo, até o paciente que não tem dor, fazer ajustes quiropráxicos de tempos em tempos é muito importante. E aí aquilo que eu falei, que a gente comentou, né? Que eu acabei de falar, atividade física, hidratação, sono, né? Alguns pacientes a gente até recomenda também até a psicoterapia também. Tem muitos pacientes que têm dores também por conta de Emocional? ansiedade, de É, fundo emocional, com né? certeza. Então tem muita Nós orientação, né? somos seres integrativos, né? A gente Exatamente. tem que unir todas. Então a gente orienta tudo isso, né, Valério? Eu acho que a pessoa tem que melhorar em tudo, todos esses aspectos. E a gente Corpo tenta são, incentivar, mente sã, exatamente. corpo são, Corpo né? são, incentivar, Entendi, entendi. Tem alguma coisa que a gente não falou, Daniel, que você vive aí no teu dia a dia e que você gostaria de falar, que talvez eu não tenha te perguntado? Hum, a gente comentou quando procurar um quiropraxista, né? Alguma Acho que coisa. não. Talvez incentivar, mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo de quiropraxia, porque é uma coisa que a gente vê, a gente falou um pouco sobre isso, mas reforçar que o profissional que está ali não vai quebrar o seu pescoço, né? A gente Tem que saber estudou, procurar tem, um profissional exatamente, eu capacitado. acho que a orientação é essa, a gente não acha que vai machucar, procura um profissional ali. Hoje está tão fácil coletar informação dos profissionais. Hoje É você verdade. tem rede social, você consegue ver feedback de outros pacientes, né? No meu caso, por exemplo, tem site, tem Instagram, tem relato de paciente, né? Procura saber com quem você está indo. E medo não, o medo não precisa ter medo. Aquilo para que você segura, né? Geralmente Sim. você procurar pesquisar bem o profissional, né? Mas a orientação é mais, acho que o recado que é dar é esse, experimente, não fale mal antes de conhecer. Tem muita gente que fala, nossa, às Sim. vezes eu chego o paciente aqui e falo assim, nossa, uma amiga minha falou que eu sou louca de vir aqui. Eu falei, nossa, mas sua amiga já fez? Não, ela nunca fez, mas ela fala que estrala tudo, deve ser perigoso. Eu falei, sabe, então não tenha um preconceito, esse preconceito da técnica antes de você ter deitado na maca de um quiropraxista para realmente ter realmente a sua experiência, né? E hoje a gente vê Sabe que muito isso, as pessoas falando você mal. tocou num ponto muito interessante. Eu Ah, acho que as pessoas falam muito sobre. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo hoje em dia, né? exatamente, ainda mais com a internet, né? Exatamente. E sem conhecimento nenhum de causa, Uhum. né?
E às vezes não é nem porque a pessoa não é intelectualmente capaz de entender, é por falta de informação também. Ah, sim, Então eu acho que um recado que fica legal, porque da mesma forma que você falou da quiropraxia, na podologia também tem, porque tem uns sim, profissionais que não são muito éticos, que para mim é falta de ética, colocar vídeos com o dedo da uhum, pessoa sangrando, arrancando, e a pessoa fica com medo, vê aquilo, fala assim: "Meu sim, Deus, eu vou lá no podólogo, ele não dá anestesia e vai me machucar. Eu vou sim, sair de lá pior do que eu entrei", entendeu? sim, Então, eu acho que sim, procura saber. Há pouco sim, tempo atrás, eu não sou especialista em palmilhas ainda, eu mal uhum, comecei a minha pós-graduação, ainda não tenho entendimento nenhum, mas tenho muitos colegas nessa área e converso muito com eles sobre o assunto. E a palmilha vem crescendo, é completamente diferente do que era 15, 20 anos atrás, né, Daniel? uhum, com Entendeu? certeza. E hoje nós temos especialistas em palmilha que faz palmilhas customizadas, palmilhas para o teu exato problema, palmilhas que você sai do consultório já sem a dor, Sim, né? Então, antes de você falar, dar opinião sobre qualquer coisa, vai procurar saber mais um pouquinho. sim, Hoje a informação está aí para todo mundo, né? Se você exatamente. quiser, você pode acessar o Google, se bem que tem muita informação lá que não é bacana também, Sim, mas sim. Mas se você pergunta para saber alguém. filtrar, né? Sim. Se você É souber saber filtrar filtrar que você tá, o conteúdo que você tá vendo. e perguntar para alguém, Sim, perguntar para um sim, profissional, né? Perguntar para sim, quem sim. foi. E Entre em hoje tá, como eu contato. disse, né? Hoje tá tão fácil você entrar em contato com um profissional. Eu Sim, respondo direct no meu Instagram diariamente, gente. Chega aqui, é. você não precisa ligar, mandar uma carta, é só ali na rede social do profissional, pergunta, tira a sua dúvida. Exatamente. E deixa eu só te fazer mais uma pergunta. No caso de uma doença autoimune, feito a artrose reumática, o paciente usando a quiropraxia como tratamento alternativo, mais subsequente, ele pode ter um alívio das crises. Pode, pode sim. Pode sim, pode ter uma Sim, distância, porque porque você melhora o funcionamento articular, né? Então, você consegue sim ter um alívio das dores. e Consegue espaçar sim. as crises e talvez Sim, sim, melhorar até a sim, ingesta de medicação, né? com certeza. Ah, Diminuir aquela ingesta, né? exatamente. Pode ajudar sim. Poxa, que legal, é importante, né? E hoje tem tanta gente, né, com doenças articulares, né, Daniel? Sim. E viciados em remédios, né? Sendo Mas que tem. você não acha que é um pouco cultural isso? Sim, com certeza. A gente acha que resolve tudo com remedinho, Sim, né? sim. Os pacientes que eu tenho mais dificuldade de convencê-los a fazer manutenções periódicas aqui são os mais velhos, porque eles já têm uma, eles já têm eles já têm, e não é culpa deles, eles já têm um modelo na cabeça de que para melhorar uma determinada queixa é remédio, é cirurgia, é isso, né? E quando você Sim, fala que existem técnicas alternativas hoje em dia, os mais jovens são mais tranquilos com relação a isso. Eles já têm, parece que já têm uma cabeça um pouco mais aberta para esse tipo de situação, né? Mas os idosos, eu já percebo que o pessoal mais idoso, eles já não acreditam tanto, é né? porque Eles já também têm não esse. tinha nada disso, né? Antigamente. É, Ou não se sim. divulgava, ou não chegava Mas a por ser ao exemplo, conhecimento. então por isso que eu falo que não é culpa dele, mas por exemplo, uma coisa básica que ajuda a prevenir muito problema de saúde, a própria atividade física, gente, a própria musculação, por exemplo, vamos falar da musculação. Quanto paciente chega aqui e fala, se você fizer uma musculação vai ser melhor? Ah, mas o médico, outro profissional ali falou que se eu fizer musculação eu vou piorar. Não, gente, isso é conceito antigo, pelo amor de É, Deus. é. Entendeu? Então, assim, tem coisas que as pessoas já praticam há muito tempo, como a musculação, que poderia estar ajudando muita coisa, e as pessoas não praticam. Por que eu falo que a culpa não é do paciente? Às vezes é culpa também do profissional despreparado que fala que uma musculação vai te trazer, vai trazer malefício. Pelo amor de Deus, gente. Existe. Quem quiser viver mais vai ter que fazer musculação. Vai ter que fazer, entendeu? Então, assim, sim, hoje tem mais coisa, sim, mas tem muita coisa que é muito mal orientado e a gente ouve até hoje, a gente ouve relato de pacientes que
a gente vieram orientados de forma completamente errada, de que exercício não pode, que não pode fazer isso, que não pode correr, que não pode andar, que não pode. Tá, então você não vive, né? Exatamente. Então é complicado. E o nosso trabalho, eu acho que é um pouco esse, de orientação também, né, Daniel? Tentar mudar essa chavinha, né? E insistindo, insistindo, uma hora a Sim, gente. para Você não quem imagina. já, para quem já, me fugiu agora o que eu ia falar. Mas é assim, o trabalho é esse, é mudar essa chavinha, insistir, falar paciente. Eu tenho paciente que eu falo que ele melhora dos sintomas, volta com dor, melhora e volta, e eu falo, começou a fazer exercício. Os pacientes, às vezes, que a gente pega um pouco mais de liberdade ali, eu falo, ó, você vai ficar nesse ciclo quando você não começar a fazer uma atividade física. Sim, tá Ah, é, enxugando o né? gelo, né? Exatamente. É verdade. Eu sinto isso, porque no meu nicho, quando a gente fala principalmente para um homem que ele tem que hidratar o pé, Sim, é sim, complicado, entendeu? Você é, fala, eu vou hidratar o pé, eu nem lembro de fazer sim, isso. Não, mas você tem que hidratar o pé, aí você explica, exatamente. você dá todas as razões, aí a pessoa meio Sim, que, entendeu? Aí ele vai na outra sessão, eu não hidratei muito, eu tô vendo, é assim, aí você fala tudo de novo, e aqui por repetição, né? sim. A gente Às vezes acaba, vai, às vezes vai. às vezes É, vai. Então é isso, Daniel. Acho que a gente falou um pouco de tudo, a gente passou a mensagem, o que é mais importante. sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, as considerações finais, suas redes sociais. Vamos lá, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre quiropraxia, Valéria, porque realmente embora a quiropraxia vem crescendo muito nos últimos anos, ainda não é de total conhecimento do grande público, né? Muita gente ainda tem muitas dúvidas e alguns preconceitos, como a gente comentou. Então, Alguns nem obrigado por. conhecem, né, Alguns nem Daniel? conhecem, então obrigado por essa oportunidade de estar falando. E é isso, gente. A mensagem é cuidem-se, né? O nosso corpo é o nosso templo e a gente não pode ser inimigos de nós mesmos, né? Então nós temos que nos cuidar, né? É verdade. Sedentarismo, pouca hidratação, má alimentação, não vai levar a gente a lugar nenhum. E quer dizer, até vai, né? Vai levar Vai. para um lugar mais cedo que a gente imagina. Mas é isso, tá? Minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é o Dr. Daniel Damasceno, arroba Dr. Daniel Damasceno. Eu tenho o meu site, que é o danieldamaceno.com.br. Tem o Facebook também, Daniel Damasceno, todo Daniel Damasceno. E tem a clínica aqui também, a Pires Damasceno também, no Instagram, arroba Pires Damasceno, que é eu e da Tatiana, minha sócia, né? Então é isso, gente. Procurem, entrem, a gente está aberto para tirar dúvida. Isso, E eu é ia falar isso. isso, Daniel. Se Se alguém tiver quiser mandar um alguma direct para dúvida, mim, WhatsApp, tá? Se você clicar lá no meu perfil ou no perfil da clínica, você fala direto com a nossa secretária, com a Magali, ela sabe tirar a maioria das dúvidas. Quando ela não sabe, ela passa para mim. Se quiser, aí eu passo e ela repassa o paciente. Mas se o paciente quiser, geralmente quem toma conta da rede social do Instagram, principalmente sou eu. Se a pessoa mandar um direct direto por lá, vou ser eu que vou responder. Então, assim, é muito fácil falar com a gente. então tá, Daniel, eu te agradeço, muito Obrigado obrigado mais você. uma vez de você ter arrumado um tempinho na tua agenda para falar Obrigado comigo, você. contribuir com a saúde aí das pessoas, Das né? pessoas. A gente está aqui para isso. Abrindo Exatamente. portas. Muito obrigado, Obrigado. Daniel. Obrigado, Tchau. Valéria. Uma boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.